muito diretamente e que, ao mesmo tempo, é muito importante, não só na prática diária, nas intervenções que são feitas ali como musicoterapeuta, mas também nas próprias relações. Entendo e acredito que isso acaba se expandindo também, não só com relação à escuta do outro, mas também sobre nós mesmos. Como que a gente vai lidando com tudo isso, se observando mais. Da mesma forma, a questão do cuidado sobre as estruturas, não apenas o cuidado, né, mas todos os ajustes que a gente precisa fazer nas estruturas que a gente elabora para realizar uma intervenção, para realizar ali uma pesquisa. Então eu confesso que eu estou bastante feliz, estou bastante emocionado de realizar essa conversa aqui com vocês. Estou, inclusive, aprendendo muito aqui, né? Sei que o papo está muito bom, mas até para a gente já ir se organizando para os nossos momentos finais, para não estender e acabar criando ali mais uma série, que inclusive poderia muito bem acontecer, uma série específica sobre a musicoterapia organizacional. Eu acho que tem muito conteúdo aí para a gente conversar, né? Mas, para a gente já ir se encaminhando para os nossos momentos finais, eu queria pedir para vocês tentarem, pelo menos, sintetizar aqui para a gente o que seria exatamente ou como vocês descreveriam essa prática de musicoterapia organizacional. O que que é isso? A gente conversou sobre um monte de coisa aqui, né? Sobre os desafios, sobre os trabalhos que já foram executados, mas se fosse possível sintetizar a musicoterapia organizacional, como vocês fariam essa síntese? Então, vamos lá. De maneira bem pragmática, eu vejo a musicoterapia como uma prática ou uma tecnologia leve, de baixo custo, né, e que tem digamos assim, um potencial de alcançar excelentes resultados em termos de saúde mental. Pelo menos é onde eu posso falar que é o que eu tenho vivenciado. Contudo, nas organizações, a musicoterapia, ainda que o meu foco tenha sido esse, mas eu tenho identificado também a musicoterapia interferindo nas relações interpessoais, ajudando essas pessoas a se expressar melhor, verbal e corporealmente. E isso acaba repercutindo também no cliente desse indivíduo, né? Ah, uma das minhas experiências foi no hospital, numa maternidade. Então, como houve a observação, o que nós identificamos é que até a maneira como esse profissional atuava com as parturientes era mais humano, depois que ele iniciou a musicoterapia. Então, ela vai além do indivíduo, ela acaba interferindo também no outro que está se relacionando com ele. A outra experiência foi no hospital veterinário. Então, a maneira também como esse profissional tratava e lidava com o animal também passou a ser diferente, né? Então, a gente percebe que a musicoterapia no âmbito organizacional, ela melhora as relações interpessoais, ela melhora a motivação e a satisfação com o trabalho, em consequência, o clima organizacional e, no final das contas, a saúde mental desse indivíduo e a saúde dessa organização como um todo, né, com um custo baixíssimo, né? Você pensar que você bota umas caixinhas de som ali que custa R$ 50, né, e você tem a condição de ter ali um tesouro para aquele público ali, e quanto que é de transformação isso não pode estar acontecendo com esses indivíduos. Então, é isso que eu diria. Uma tecnologia leve, de baixo custo, com um potencial de grandes resultados. Acho que é bem desafiador a gente, como duas pesquisadoras, sintetizar alguma coisa no dia. A gente escreve artigo de 20, 30 páginas que a gente sofre com um resumo, né? De fazer tudo caber em 250 palavras.
mas acho que a Agostinha foi muito certeira nas colocações dela. Entendo quando ela fala do baixo custo, mas queria reforçar que nós, musicoterapeutas, precisamos valorizar a potência do nosso trabalho e colocar preço nisso, né? Mesmo como pesquisadores, mesmo como profissionais, a gente saber do quanto é valoroso a nossa intervenção, e a gente sabe que o contexto organizacional muitas vezes tem a possibilidade de remunerar bem, né? Então, acho que vale a pena a gente verificar no mercado como é feito o pagamento para outros profissionais e se igualar a isso, porque recurso nós temos, né? E eu só queria salientar essa ideia de que uma pesquisa foi feita num TCC aqui da UFG e uma aluna pesquisou a possibilidade e encontrou realmente a possibilidade de a gente trabalhar nos 6 principais processos de gestão de pessoas. Então, o musicoterapeuta pode agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas no RH. Né? Então, dentro de uma empresa, a gente tem muitas possibilidades para pensar como a musicoterapia organizacional pode ser feita, né? Além das possibilidades de intervenção que a gente já viu, né? Desde coro terapêutico, desenvolvimento de equipe, seleção de pessoas, pensar no ambiente sonoro, né? Para que essa qualidade de vida do trabalhador possa ser preservada, ele possa ser mais produtivo, né? Então, tem muitas coisas a serem feitas e eu acho que a gente tem que também salientar isso, quanto de pesquisa e de intervenções ainda podem ser criadas e realizadas aí, com foco na saúde, né? Acho que uma coisa importante que o próprio Bruxa coloca como diferença entre uma prática clínica e uma prática ecológica, como ele chama, e a organizacional está ali dentro, é que na clínica o foco é o indivíduo, né? E no caso da empresa, a empresa, os colaboradores e todos que estão ali são o nosso cliente. Então, o musicoterapeuta organizacional é aquele que vai mediar essas relações, e são muitas, e a gente precisa ter um respaldo mesmo para saber como se colocar ali, né? Porque às vezes os interesses são até contraditórios, né? Então a gente precisa aprender a gerenciar essas diferentes narrativas para proporcionar saúde nesse ambiente. Gente, que papo legal, hein? Que papo legal. Acho que esse é um daqueles podcasts, Dani, que depois, quando a gente termina, a gente fica batendo um papo. Eu e o Dani depois fala: Meu, esse podcast hoje foi muito legal. Poxa, você viu? O pessoal trouxe isso, essas reflexões. A gente acaba fazendo uma trilha para trazer para aqueles que nos escutam mais elementos sobre esses temas, né? E a gente percebe que aquilo que a gente desenha ou pensa extrapola, né? Como vocês muito bem disseram, né? Que o trabalho ele extrapola muitas vezes a empresa, né? E vai para a comunidade, vai para a família, enfim, vai para o mundo, né? Aqui eu só vou fazer as considerações finais aqui de agradecer a vocês pela disponibilidade de estar com a gente, de partilhar um pouco do tempo, porque tempo é precioso, né? E vocês estarem aqui conosco é motivo de muita alegria, né? Foi de verdade, de coração, um podcast diferente, muito bacana de fazer, de bater esse papo com vocês. Mas antes da gente terminar ainda, eu gostaria que vocês deixassem aí algumas dicas, ou seja, livro, ou seja, eu vi que vocês trouxeram muito também na fala de vocês, de cursos, enfim, daquilo que vocês acharem que é interessante nesse momento para a gente ir caminhando para o nosso final, deixar uma mensagem para quem é estudante, está querendo entrar nesta área, enfim. Então, esse momento é de vocês aí para deixar uma mensagem. Eu queria deixar a sugestão de 2 artigos nos quais eu participei como coautora. O primeiro é um artigo sobre práticas musicoterapêuticas em grupo, planejar para intervir, que fala um pouco sobre como estruturar uma proposta, desde das etapas de levantamento, que público que eu vou atuar, que fase o grupo está e como construir isso. E o segundo é sobre atuação e perfil do musicoterapeuta organizacional. Os 2 estão na Revista Brasileira de Musicoterapia, que está disponível e gratuito, só entrar no site da revista. Gostaria de sugerir e indicar uma formação, que é uma pós-graduação
uma especialização, na verdade, né, multiprofissional em dinâmica de grupo e desenvolvimento de equipe. Ela está com as matrículas abertas, é uma especialização 100% EAD, e tem como coordenadora a doutora Fernanda Nunes, que é uma psicóloga que trabalha bastante comigo, a gente já fez várias intervenções, então é alguém que eu confio, e que tem um grupo aí de professores com bastante qualidade. Então, quem tiver interesse, pode contactar no telefone 982666772 ou pelo e-mail gruposequipes@capg.com.br. Então, aproveitem, porque é uma formação que dá bastante fundamentação para quem quer trabalhar com grupos e quem quer trabalhar com equipes e nesse contexto organizacional. Essas são minhas duas indicações. Eu queria deixar um recado, porque essa disciplina que eu dou, ela é ministrada no último período, no 8º período de musicoterapia. E alguns alunos passam, às vezes, o curso inteiro achando que não tem perfil para musicoterapia. E só quando eles fazem essa disciplina que eles se encantam com a possibilidade de trabalhar com uma área que não necessariamente vai ter pessoas com necessidades especiais ou com alguma patologia, embora a gente saiba que exista na organização esse perfil também, mas é um outro tipo de intervenção. Então, eu acho que é muito saudável, assim, é muito esclarecedor, e talvez esse podcast pode dar essa dica, né, para quem está na graduação, que não se prenda apenas às áreas mais clássicas da musicoterapia. Às vezes você não se identifica trabalhar com autismo, ou dentro de um hospital psiquiátrico, ou um hospital oncológico, mas você se vê trabalhando numa organização, trabalhando com grupos, com desenvolvimento de equipes. Então, saiba que a musicoterapia também é o seu lugar, e você pode continuar a sua formação e pode ter um outro perfil de atuação, né? Você não precisa necessariamente estar nesses lugares ditos, né, considerados clássicos, para estar nessa profissão. E, para finalizar, eu queria muito agradecer a presença, a abertura de vocês por esse espaço. Para mim também foi uma conversa muito gostosa, eu saio daqui também com várias ideias, e é muito bonito, Agostinha, ver alguém que reconhece a musicoterapia. Isso para mim também foi valoroso, assim, alguém que é da pesquisa, que não é necessariamente musicoterapeuta, reconhecendo esse lugar. Porque às vezes a gente luta tanto, né, para entrar em espaços, para explicar, e é muito bom quando a gente escuta e tem esse feedback. Obrigada também. Obrigada, meninos, por esse trabalho tão bacana do podcast. Bom, indicação de leitura, eu não teria muita coisa, assim, de imediato não está me vindo, tá? Eu estou com algumas, o Daniel tinha até me perguntado a respeito disso. Eu estou com um livro que está saindo esse ano, um e-book, que é uma coletânea de artigos, e dentre eles tem dois, que é experiências com a musicoterapia organizacional. É um livro que fala sobre saúde e sofrimento mental no trabalho. E tem dois artigos que é de musicoterapia, né? Um que aconteceu no ambiente universitário, com servidores técnicos administrativos, a musicoterapia passiva, e o outro que foi esse com os profissionais de enfermagem, numa maternidade. Então, o livro, na verdade, ele aborda questões de saúde mental, então cada capítulo fala um pouco dessa questão de saúde mental, ou então de ações de qualidade de vida no trabalho, e dois é voltado para a questão da musicoterapia organizacional. Então, de imediato, o que eu estou conseguindo me lembrar voltado para essa área seria isso. Eu até depois, Fernanda, quero trocar figurinha contigo, porque eu vou querer mais, muito provável, é bem provável que você tenha mais material até do que eu, e vai ser um suporte muito bom. E acho que é interessante a gente fazer essa troca aí. Ah, que Né? ótimo! Então, já fica aí quero depois pegar contigo o teu contato para a gente conversar, né? Ver de repente a possibilidade de a gente fazer um trabalho Vai ser um conjunto. prazer, Agostinho. Ok? Eu agradeço demais o convite.
Foi uma conversa muito gostosa, leve, né? E eu acho que a gente passaria aqui